Telesaúde Mato Grosso, aproximando você do conhecimento. Sempre uma grande honra, um grande prazer. O meu nome é Jaqueline Pontes, eu sou mestre em saúde coletiva pela UFMT e sou servidora estatutária da Secretaria Municipal de Saúde de Cuiabá. A nossa web-aula hoje é de atendimento a bebês e pré-natal odontológico. Eu queria que essa web-aula tivesse um cunho de humanização e de acolhimento, porque a gestante está num momento muito especial da sua vida, e o profissional de saúde que atende a gestante precisa entender isso e acolhê-la da forma mais carinhosa e mais competente possível. E eu também queria dizer para vocês que eu gostaria de seguir a linha daquelas aulas mais objetivas e mais enxutas, que é para a gente poder fazer mesmo uma amalgamação do conhecimento e ser mais fácil de todo mundo assimilar, tá bom? O atendimento a bebês e pré-natal odontológico é um serviço realmente muito especial, que é a minha paixão e a paixão de muitos colegas que eu conheço. Para quem trabalha na estratégia de saúde da família, sabe que eu estou falando que a gente trabalha muito, muito, muito junto com a comunidade, não é assim? Então, conhecemos as gestantes, fazemos grupos de gestantes, depois atendemos os seus bebês, e essa relação é muito estreita mesmo. Nós sabemos que a saúde geral do bebê começa a se estabelecer na barriga da mãe. É na barriga da mãe que a mãe imprime, é na barriga da mãe que vamos imprimir a esse bebê a sua saúde, o seu bem-estar. Para vocês terem uma ideia, para quem trabalha na equipe de saúde, da saúde bucal, de saúde da família, que faz palestra para gestantes, para os grupos de gestantes, de tanto a gente falar com as gestantes, há casos do bebê reconhecer a nossa voz. É nessa período da gestação que a mãe coloca uma música clássica para o bebê ouvir. É nesse período da gestação que os pais falam com a criança na barriga. E é realmente esse período que é um período muito especial, que formamos uma vida nova e que temos que estar o mais saudável possível para poder receber esse novo elemento, essa nova pessoa. É importante que a equipe que acompanha essa gestação, essa gestante, seja uma equipe multidisciplinar. A equipe da Estratégia de Saúde da Família geralmente conta com médico, enfermeiro, agente comunitário, ASB, TSB, nutricionista, fisioterapeuta. Então, essa equipe ela tem que trabalhar junto. O conhecimento ele tem que ser socializado para que essa gestante fique preparada para poder chegar ao grande dia e dar à luz a essa criança da maneira mais saudável possível. O pré-natal odontológico não é um bicho de 7 cabeças, mas muita gente ainda desconhece. Quando a gente pergunta à gestante, você já fez o pré-natal odontológico? Muitas delas desconhecem que ela tem esse direito, que ela pode ter esse serviço. Então, o pré-natal odontológico cuida e educa a gestante para ter um bebê saudável. Ele desmistifica as crenças e as preocupações que a gestante tem durante a gravidez e durante o tratamento dentário. Conscientiza essa gestante sobre problemas bucais, tanto dela quanto do bebê. Orienta sobre a importância do controle da placa bacteriana e do uso do flúor. Esclarece dúvidas sobre a amamentação e cuidados com o futuro bebê. É no pré-natal odontológico que nós vamos ensinar como a mãe amamenta, como a mãe alimenta, como a mãe cuida dessa criança, qual é o momento de levar esse bebê recém-nascido ao cirurgião dentista, quando é a primeira consulta desse bebê no dentista. E alerta sobre a importância de uma alimentação equilibrada, porque os dentes da criança começam a se formar na 6ª semana de gestação. Então, é importante que essa gestante esteja amparada por essa equipe multidisciplinar. A gestação é um momento em que a mãe está mais aberta a orientações e aprendizagem. Então, a gente tem que aproveitar esse momento para
subsidiar essa mãe com dicas, com orientações sobre como proceder durante essa gestação. Temos que aproveitar essa brecha, que é uma brecha emocional. A mulher está mais suscetível, ela está mais aberta. Ela quer transformar os seus hábitos para fazer o melhor para aquela criança que vai nascer. Consequentemente, a família também está mais aberta à mudança de hábitos. Então, nós temos que aproveitar isso. E o pré-natal odontológico, ele evita o agravamento de problemas já instalados, além de prevenir o surgimento de outras doenças. Então, é sim um serviço muito importante, é sim um serviço que precisa ser prestado à população. O que o pré-natal odontológico faz? No pré-natal odontológico, essa gestante, ela cuida da sua saúde bucal e aprende que a saúde bucal faz parte do seu rito diário de higiene pessoal. Ela aprende que a boca é a porta de entrada para muitas doenças, muitas, e que a gente vai discutir ao longo dessa aula. Desmistificamos crenças e preocupações sobre a gravidez e sobre o tratamento dentário. O organismo da gestante passa por uma variação hormonal grande, promove uma série de variações importantes na cavidade oral. E a gente conta para essa gestante que nessa fase o desenvolvimento de gengivite é interessante. Acontece a hipossalivação, quer dizer, a gestante ela saliva mais. Elas têm os enjoos matinais, que daí, se está enjoada, não consegue fazer higiene oral de forma adequada. Nesse período, aumenta a incidência de cárie e de doença periodontal, justamente por conta desses itens que nós já citamos aqui. Nós dizemos à gestante que os bons hábitos de higiene e uma alimentação saudável são pontos de partida para uma gestação segura. E é necessário reduzir o consumo de açúcar, porque a maioria das gestantes que eu consulto, elas me relatam que durante a gestação eles têm muita vontade de consumir açúcar. Então, é um período delicado. E se ela não faz essa escovação correta após as refeições, usa o fio dental e usa o creme dental com flúor, ela pode ter cárie e pode ter uma gengivite ou periodontite. A gestação ela não é uma causa direta desses problemas bucais, mas as alterações hormonais que acontecem na gestação favorecem essas condições pré-existentes e gera desconforto. E a periodontite, ela pode acarretar o nascimento prematuro do bebê ou o nascimento de bebês de baixo peso. Então, é isso que nós vamos esclarecer para a gestante nesse pré-natal odontológico. Durante a gestação, é preciso se cuidar em dobro e não comer em dobro. Porque eles falam, eu estou grávida, então eu vou comer em dobro, vou comer para mim e vou comer para o bebê. E aí acaba fazendo refeições a toda hora e não faz a higiene bucal depois dessas refeições. Isso ocasiona problemas para essa gestante. Olha como é importante o papel dessa equipe multidisciplinar nesse pré-natal odontológico. Acontece um outro fenômeno, que na gravidez o estômago fica comprimido pelo útero. À medida que o útero vai aumentando, o estômago vai ficando comprimido. E a capacidade do estômago ela fica diminuída. Então, a gestante passa a ingerir pequenas quantidades mais vezes durante o dia. Né? E nem sempre essas pequenas quantidades, com mais vezes, são acompanhadas de escovação dentária. Então, isso aumenta essa probabilidade de ter doenças. E as náuseas também, na hora de escovar o dente, dificulta a higiene bucal. Nós temos que esclarecer a gestante esses fatores. Que durante a gravidez, acontecem alterações bucais, que são inerentes da gestação. Hipossecreção das glândulas salivares, uma maior vascularização do periodonto, favorecendo assim a periodontite ou sangramento gengival, um aumento do consumo de alimentos. Aí a gente tem os mitos, eu tenho desejo de comer, eu tenho vontade de comer mais açúcar. Uma tendência a êmese, que são vômitos, ela tem enjoos, principalmente enjoos matinais, e tem dificuldade em higienização bucal. Tudo isso pode levar a cárie e a doença periodontal.
Durante o período de gestação, esse excesso de secreção salivar é que provoca náusea e vômito. E, se persistir até o final da gestação, provoca a queda da capacidade tampão da saliva, que é um fator importante no aumento do risco de desmineralização. A gente sabe que a saliva auxilia na remineralização do dente. Então, se eu tenho um excesso de saliva, mas com náusea e vômito, eu vou ter uma dificuldade nessa remineralização. A saliva fica mais ácida e aí favorece o desenvolvimento da cárie. A placa bacteriana é composta por micro-organismos que podem migrar para a corrente sanguínea. Olha que interessante, isso é um fator que deve ser esclarecido e muito bem esclarecido para a gestante. E aí, esses micro-organismos na corrente sanguínea liberam prostaglandinas, que são os ácidos graxos que têm atividade hormonal e favorecem a antecipação do parto, induzem as contrações uterinas. E a gestante com periodontite pode estar em risco 7 vezes, gente, 7 vezes maior de dar à luz a criança prematuras e de baixo peso. Então, se o útero começa com um movimento de contração antes do que o normal, essa criança pode nascer prematura, pode nascer de baixo peso. A profilaxia e a escovação supervisionada, feita pela equipe de saúde bucal, e olha a responsabilidade da equipe de saúde bucal, da estratégia de saúde da família, juntamente com a orientação de higiene bucal, controle de placa nas gestantes, diminui a frequência da intensidade dessa gengivite e até mesmo evita o seu aparecimento. Então, nós temos que ter aquele grupo de gestantes juntos, trabalhar juntos, e conscientizar e sensibilizar essa gestante para a importância da escovação da boca. Durante a 14ª semana de gestação, os mecanismos para a degustação do bebê são ativados. Então, ele tem contato gustativo com o líquido amniótico. Tudo que a alimentação da grávida modifica a qualidade desse líquido. Ou ela come mais doce, ou ela come mais salgado. Isso modifica esse líquido amniótico. E o bebê que está em contato com esse líquido amniótico, ele vai também degustar daquilo que a mãe se alimenta. O açúcar natural dos alimentos é sempre o suficiente. Então, orientar a gestante a diminuir o consumo de açúcar, a preferir o açúcar proveniente dos alimentos. O útero é uma escola. O bebê gosta do que conheceu na vida intrauterina. Então, é nesse momento que o bebê prova do que a mãe prova. Isso é uma verdade. Se a mãe consome mais alimentos doces que alimentos salgados, o bebê, em contato com aquele líquido amniótico, vai gostar, vai ter um paladar mais voltado para o doce que para o salgado. E aí eu sugiro aqui um protocolo para atendimento a esse grupo de gestantes, desde o primeiro trimestre. Na verdade, o pré-natal odontológico começa no primeiro trimestre, mas a mulher que pretende engravidar, é interessante que ela faça um check-up odontológico antes da gestação, né? Mas às vezes isso não é possível, porque nós já recebemos a gestante na unidade, geralmente no segundo ou no terceiro mês de gestação, né? Então, eu quero aqui propor para vocês um protocolo para atendimento desse pré-natal odontológico, com consultas coletivas e com consultas individuais. Então, no primeiro trimestre, nós vamos realizar esses procedimentos em grupo e depois os procedimentos com a gestante na cadeira. No coletivo, nós vamos ensinar as gestantes quais são as alterações fisiológicas que elas passam durante a gestação, geralmente alterações hormonais, alterações de humor, de gostos, de paladar. Vamos dizer a essa gestante que ter hábitos alimentares saudáveis é o melhor para ela e é o melhor para o bebê.
e vamos sensibilizá-la para essa higiene bucal satisfatória. Quando ela vai para a consulta individual, que ela está na cadeira do dentista, fazemos uma avaliação da cavidade oral e aí fazemos o tratamento preventivo, profilaxia, aplicação de flúor e o tratamento curativo no que for necessário. No segundo trimestre, nós continuamos esse tratamento, porém individualizado, como na primeira consulta trimestral, a avaliação da cavidade oral, tratamento preventivo e depois tratamento curativo. É nesse segundo trimestre que a literatura preconiza a fazer aquelas intervenções que precisam, por exemplo, do uso de anestésico ou intervenções mais elaboradas nesse segundo trimestre. No terceiro trimestre, aí voltamos para o coletivo e para o individual novamente. No coletivo, vamos falar da importância da amamentação, hábitos alimentares saudáveis novamente, higiene bucal da mãe e do bebê e hábitos de sucção. É nesse momento, nesse encontro do terceiro trimestre, por exemplo, que nós vamos alertar a mãe sobre como ela vai dar de mamar essa criança, sobre as papinhas dos bebês, quando dar a papinha do bebê. Até o primeiro semestre de vida, o aleitamento ele deve ser exclusivo do aleitamento materno, leite de peito, até o primeiro semestre. Depois do primeiro semestre, aos 6 meses, o organismo da criança já está pronto para receber alimentos pastosos e sólidos. Então, é nos 6 meses que nós começamos com a introdução das papinhas. E aí, nós ensinamos essa mãe que as papinhas, elas não podem ser industrializadas, que ela deve ser feita em casa, da forma mais orgânica possível. E que essa papinha, ela não deve ser batida no liquidificador. Vamos fazer essas papinhas amassadas no garfo, porque eu preciso que a criança tenha reflexo de mastigação. Então, se eu bato no liquidificador, essa papinha fica líquida, a criança só aprende a engolir, não aprende a mastigar. E os hábitos de higiene bucal da mãe e do bebê. A mãe precisa fazer a escovação após as refeições e antes de dormir. E para o bebê, a mãe usa um pedaço de gaze ou uma fralda limpa, envolve o dedo indicador com a fralda ou com a gaze, molha em água, não é necessário colocar nada na água pura, simples, limpa. Molha na água e passa em toda a cavidade da boca do bebê. É nesse momento, no terceiro trimestre, que nós ensinamos a mãe a fazer a higiene bucal da criança. E esclarecemos sobre hábitos de sucção. Novamente, na parte do tratamento individual, fazemos uma reavaliação da cavidade oral, tratamento preventivo e tratamento curativo. Sobre como amamentar, é interessante instruirmos a mãe sobre como é essa pegada correta da mama. Se vocês observarem aqui, a mãe ela tem que estar segurando o bico do peito, coloca a criança perto, e aí o bico do peito, ela faz uma fricção no lábio superior da criança para estimular o bebê. Esse bebê tem que abocanhar toda a auréola e aí fazer a sucção. É dessa maneira que a gente consegue uma mamada eficiente, satisfatória. Então, vamos olhar aqui. O nariz do bebê ele não encosta no seio da mãe, porque o bebê precisa respirar livremente. A bochecha do bebê, ela enche quando suga o leite. E aí a mãe tem que ficar observando isso. O lábio do bebê tem que ficar virado para fora. A barriga e o tronco do bebê voltado para a mãe. Por quê? Porque o gesto de carinho, de ligação afetiva. O queixo do bebê encostado no seio, vejam. E grande parte da areola tem que estar dentro da boca do bebê, não apenas o mamilo. Então ele tem que abocanhar o seio para poder fazer uma mamada efetiva. E aí tem umas outras posturas de como amamentar.
você pode colocar o bebê do jeito que a gente viu na figura anterior, com a barriga do bebê encostada na barriga da mãe, ou pode ser essa pega invertida. Geralmente essa postura aqui é interessante para mães que tiveram parto cesariano ou que têm filhos gêmeos, que facilita a mamada das duas crianças, uma em cada seio. Ou com a mãe deitada e a criança deitada com a cabeça apoiada no braço da mãe. Então, essas 3 posturas de amamentação são posturas interessantes. A mãe tem que sempre manter a postura ereta, a coluna ereta, para não se cansar e não terem algum problema futuro quanto à amamentação. E o que a gente ouve muito nas consultas de pré-natal são sobre os mitos e verdades do que acontece na gestação. E realmente é assim. Geralmente a gestante ela tem muitas perguntas e muitas dúvidas, e nós, como os profissionais da saúde, temos a obrigação de sanar essas dúvidas e fazer com que essa gestante fique tranquila para poder ter uma gestação tranquila. Elas perguntam, a mulher perde o cálcio durante a gestação? Isso é mito. O cálcio necessário para a formação do dente do bebê vem da alimentação da gestante. Então, os dentes dela não participam desse processo de captação de cálcio e não sofrem nenhum dano. Então, elas falam, o meu dente ficou muito fraco porque eu perdi cálcio. Ou, cada gestação que eu tenho, eu perco um dente porque a criança, ela chupa o cálcio do meu dente. É desse jeito que eles falam com a gente. Então, a gente tem que ter uma linguagem coloquial, uma linguagem que a gestante entenda, mas tem que explicar a ela que não, que o cálcio para a formação do dente da criança vem da sua alimentação e não dos seus próprios dentes. Também perguntam se é a gestação que provoca a cárie e provoca a perda do dente. Isso nós já falamos anteriormente. Acontece que na gestação, quase sempre a mulher tem uma alimentação desregulada, rica em açúcar, e esquece um pouco da higiene bucal. Então, se você tem uma alimentação desregulada, rica em açúcar, e esquece da sua higiene, claro que você vai ter problemas nos dentes, gengivites e periodontites, e não necessariamente precisa estar, no período gestacional. Proibido usar anestésico em gestantes. José Ricardo, tudo bem, José Ricardo? É um mito que é proibido usar anestésicos. É permitido, sim, desde que seja a substância adequada para a gestante. A doutora Ana Emília, ela deu uma web-aula só sobre anestésicos e sobre gestação, sobre farmacologia na gestação, e eu sugiro que vocês acessem aqui mesmo no portal do Telesaúde, no canal do YouTube. A aula dela é uma aula maravilhosa e que desvenda todos os aspectos de toda a farmacologia para gestantes. Então, pode sim usar anestésico, desde que ele seja anestésico permitido. A gente vai ver um pouquinho para frente. A gestante não pode fazer raio-x, é verdade, a gestante não pode fazer raio-x. Esses exames, e se precisar ser feito raio-x, esses exames têm que ser usados com avental de proteção, Porém, os exames devem ser evitados no primeiro trimestre e só devem ser realizados em situações de extrema necessidade. Aí eu tenho uma gestante que precisa fazer um procedimento e esse procedimento eu necessito de raio-x. Então, ela vai usar o avental e vai ter toda a proteção para poder fazer esse exame com toda a segurança do mundo. Nunca no primeiro trimestre. A periodontite pode causar parto prematuro? Sim, pode causar parto prematuro, sim. Os micro-organismos presentes nessa placa bacteriana vão para a corrente sanguínea, produzem prostaglandina, que é uma substância hormonal, provoca a contração do útero e acelera o trabalho de parto. Então, a mãe, a gestante que tem periodontite, ela pode sim ter um filho prematuro. E outra coisa que nós temos que esclarecer às gestantes, isso naquela consulta do terceiro trimestre, a terceira consulta da gestante, é sobre os hábitos de sucção.
nós temos muitas perguntas sobre os hábitos de sucção. A gente sabe que, por exemplo, o uso da chupeta é uma espécie de calmante, que a criança fica mais tranquila quando usa chupeta. A gente sabe que o uso da mamadeira é prático, né? Então, a gente tem que colocar a realidade para a mãe e essa gestante ela vai saber conduzir a rotina do seu bebê de acordo com o que é melhor para ele. Lembre-se que hábito é um comportamento que é praticado repetidas vezes e fica inconsciente, né? E passa a se tornar algo que seja da personalidade da criança. Então, por que a criança usa chupeta? A criança usa chupeta para aliviar a tensão. A criança usa chupeta e essa chupeta pode ser o fator etiológico de uma má oclusão no futuro. A família deve ser orientada a não passar açúcar ou mel na chupeta. O que eu ouço muito nas consultas? É que a madrinha acha tão bonito que a criança usa chupeta, a avó acha bonito, a tia acha bonito. Eu, por mim, nem queria que ela usasse, mas a madrinha deu uma chupeta, aí insiste para que a criança use a chupeta. Às vezes passa mel, passa açúcar, para a criança possa aceitar melhor a chupeta. Então, a gente tem que conscientizar não só a mãe, como sensibilizar a família também. E a retirada dessa chupeta tem que ser gradativa. O ideal é que, já que a criança usa a chupeta, que esse uso da chupeta não passe dos 2 anos. Esse é o tempo ideal. Porque, senão, vai provocar uma má oclusão no futuro, com certeza. Há crianças que fazem sucção digital. Quando o bebê suga o dedo, é porque ele quer ter a ilusão de que está chupando o seio da mãe. Né? Tirando e colocando o dedo da boca, olha que interessante, por livre e espontânea vontade, ele se julga capaz de controlar a ausência da mãe. E elabora o seu presente, né? À medida que ele amadurece emocionalmente. Mas chupar o dedo pode causar prejuízo à mandíbula ou maxilar, como a mordida aberta, mordida cruzada, mordida profunda. E aí as mães me perguntam, o que é pior, a chupeta ou a mamadeira, ou o dedo? Com certeza a sucção digital é pior, porque a mamadeira ou a chupeta, os pais têm controle e podem fazer o movimento de retirada da mamadeira ou da chupeta. O dedo não. Então, se a criança tem essa necessidade de elaborar essa ausência da mãe, ou de ter esse alento, entre sucção digital e chupeta, escolha a chupeta. Sobre a mamadeira, a criança, quando mama na mamadeira, ela não se cansa tanto quanto a criança que mama no peito. Mamar no peito é um trabalho hercúleo. A gente sabe disso. Exige da criança o esforço. Na mamadeira, não. Na mamadeira, a gente tem a força da gravidade a favor, né, que empurra esse leite e o bico fica muito aberto e o estômago fica saturado muito rapidamente, sem esforço. Algumas mães me aparecem com a mamadeira no consultório e a mamadeira, ao invés de ter o furinho, tem um buraco. Por quê? Porque é mais fácil. A criança deita e simplesmente vira a mamadeira. Então, ela engole o leite e não tem o esforço de fazer sucção. Por isso, a mamadeira é prejudicial. Também o uso prolongado da mamadeira pode causar alteração na fala, falha no crescimento correto crâniofacial, atraso na introdução de alimentos, porque o que é mais fácil, tomar um leite na mamadeira ou mastigar os alimentos pastosos e sólidos que são oferecidos pelos pais? Né? Uma mastigação ineficiente, a criança não treina a mastigação, e um estreitamento da mandíbula e da maxila, provocando uma oclusão. Então, o que nós sugerimos é que a mãe, quando o mais rápido possível, troque a mamadeira pelo copo, porque o copo é menos prejudicial do que a mamadeira. Além disso, se a gente for prestar atenção, a criança que toma mamadeira e dorme. Geralmente, a mãe não acorda a criança para fazer a escovação do dente. Então, ela dorme com o dente sujo, consequentemente, vai ter cárie. Isso também é um dos fatores prejudiciais da mamadeira.
Se a mãe ela não consegue ou não pode amamentar, a sugestão é que alimente esse bebê com um copinho. Aí, quando nós falamos isso nas consultas para gestantes, elas falam, mas o meu filho não sabe usar o copinho, não vai conseguir engolir com o copinho. Isso é uma mentira. Os bebês que nascem prematuros, muitas vezes nos berçários, eles são alimentados com um copinho de café. Então, retira-se o leite do peito da mãe e alimenta a criança com esse copinho. Então, eu sei que é um trabalho que exige muito mais esforço, que é muito mais difícil, mas entre usar a mamadeira ou o copinho, escolha usar o copinho. Porque também a gestante, a mãe, ela precisa estar aberta para novas experiências e precisa ter esse tempo para o filho dela. E eu sei que ele demanda um tempo, mas é o melhor para essa criança que acabou de nascer. É ideal procurar um cirurgião dentista para fazer um check-up da boca antes mesmo de engravidar. Então, nessa oportunidade, faz-se uma profilaxia dentária, faz os tratamentos extensos que precisa fazer, ou se a mãe já está gestante, procura cirurgião dentista para o pré-natal e tem procedimentos a fazer, que esses procedimentos eletivos sejam programados para depois do parto. Durante a gestação, deve ser mantido o acompanhamento, retornando ao consultório a cada início de trimestre. Então, na equipe da saúde da família, essa é a minha sugestão, fazer essa reunião com as gestantes, 3 reuniões, no primeiro, no segundo e no terceiro trimestre, sendo que no primeiro trimestre, primeiro é um encontro coletivo e depois a gestante na cadeira individual, no segundo trimestre uma consulta individual e no terceiro trimestre o encontro coletivo novamente e depois a gestante na cadeira para consulta individual. E aí acontecem perguntas frequentes no pré-natal odontológico. Em que fase da gestação eu devo agendar uma consulta com o dentista? Assim que iniciar os cuidados de pré-natal. Como a gente falou antes, o ideal é fazer um check-up antes mesmo de engravidar, né? E essa consulta com o dentista é estabelecida de acordo com a necessidade individual de cada gestante, geralmente de 3 em 3 meses. Então, faz-se 3 consultas de pré-natal, uma no primeiro, uma no segundo, uma no terceiro trimestre. Qual é o período de gestação ideal para o tratamento odontológico? Isso também é algo que nós temos dúvidas sobre isso. Então, a odontologia tem condições seguras para atender essa gestante em qualquer fase da gestação, desde que siga os protocolos de segurança. O segundo trimestre é o período mais adequado para fazer esse tratamento quando necessário. Agora sim, sobre anestesias e medicamentos da gestação, durante a gestação. Alguns anestésicos podem ser usados durante o pré-natal, como a lidocaína, a prilocaína, a etidocaína B, mas a solução que a gente mais usa é a lidocaína 2% com epinefrina. Essa é segura durante a gestação. Mas tem vasoconstritor. Na gestação não é anestésico sem vasoconstritor? Não, o vasoconstritor do anestésico permite o aumento da concentração do anestésico, faz uma ação hemostática e prolonga o efeito. Então, a mãe fica mais segura e o cirurgião dentista fica mais seguro. Repetindo, é interessante rever a aula da professora Maria Emília, que fala sobre fármacos na gestação e que está disponível aqui no canal do YouTube do Telesaúde. É interessante. O analgésico mais indicado para gestantes é o paracetamol, que a gente tem em todos os centros de saúde, todas as unidades, né? Porque esse paracetamol, ele é administrado em casos de dores leves e moderadas e não causam efeitos teratogênicos no bebê. Então, ele pode ser administrado com segurança em qualquer período da gestação. Para que fiquemos mais informados sobre o assunto, 2 sugestões de leitura. O livro da Sandra Echeverria
e um livro do Hamilton Xavier, que são livros muito interessantes, que constam um protocolo e que nos dão um norte para poder subsidiar essa gestante no pré-natal odontológico, para que ela tenha uma gravidez saudável e para que essa criança também nasça saudável e que a vida dessa criança seja pautada numa rotina de saúde bucal também. Então, essas duas sugestões de leitura é o que eu tenho e que eu acho interessante para os profissionais, para os cirurgiões, colegas cirurgiões dentistas e para a equipe multidisciplinar da estratégia de saúde da família. Lembrando que a saúde do bebê começa pela boca da mãe. É fundamental o pré-natal odontológico, é fundamental. Vamos estimular as gestantes, vamos fazer grupo de gestantes, vamos estimular essas gestantes a cuidar de si e a cuidar do seu filho. Essa é a nossa tarefa, essa é a tarefa de levar saúde. E eu queria então agradecer, a aula foi curta, porém objetiva, compacta, e eu estou aguardando as perguntas e daqui a pouco nós voltaremos para poder respondê-las. Muito obrigada. Então, voltando, pessoal, a Jaqueline está entrando, ela já está com as perguntas e ela vai estar respondendo a todos, ok? Vamos lá. José Ricardo, eu acho que eu já respondi essa pergunta sua sobre a restrição do uso de anestésico. E aí eu voltei aqui para você o slide da aula. Então, vamos usar a lidocaína 2% com vasoconstritor, tá? E vou repetir de novo, a aula da professora Ana Emília foi brilhante e nos dá um norte muito bom sobre farmacologia na gestação. Ana Cristina, você me pergunta quando a mãe deve iniciar a higiene bucal do bebê. Deve iniciar assim que o bebê nascer, né? Então, mesmo sem os dentes na boca, a mãe deve fazer a higiene do bebê, porque o dente tem que nascer num ambiente saudável, certo? E também a gente tem que imprimir na criança essa rotina de higiene bucal. Então, assim que o bebê nascer, né, já é interessante que a mãe faça, sempre com a fralda ou a gaze, tá? E essa fralda ou gaze embebida em água, não precisa colocar nada na água, tá bom? Benigno, o leite açúcar com esse efeito cariogênico? Sim, o leite materno provoca cárie. Tanto é que nós temos a cárie chamada cárie de mamadeira, que é uma cárie que não necessariamente é provocada pelo leite da mamadeira, que pode ser do leite de peito. Então, geralmente, crianças que apresentam cárie de mamadeira são aquelas crianças que mamam durante o dia todo e durante a madrugada toda. Então, o ideal é que a mãe que faça aleitamento no peito também faça a higiene da boca da criança depois de todas as vezes que amamentar, tá? Suzana, tem um paciente que está dando Nestogênio para o bebê de 2 meses e meio por recomendação médica. O que fazer? Sabe-se que é farinha mais açúcar. Suzana, o tratamento do bebê multidisciplinar é interessante. Então, eu sugiro que você entre em contato com o médico para ver se ele pode ou trocar ou se tem que manter esse tipo de alimento. Às vezes a criança está usando esse alimento porque a mãe não conseguiu amamentar no seio. Então, se ele precisa usar esse alimento de uma forma ou de outra, tem que orientar a mãe a fazer a higiene da boca dessa criança após a alimentação, tá bom? Hilda, o bebê que chupa dedo ainda na barriga da mãe após o nascimento, não deixar o bebê sugar o dedo pode trazer problemas neurológicos? Hilda, se vai trazer problemas neurológicos ou não, só um acompanhamento médico com uma equipe multidisciplinar dessa criança vai te dizer. O que eu posso te dizer com certeza é que fazer a sucção digital traz problemas na oclusão da criança, ok? E aí essa criança precisa ser acompanhada por psicólogo, neurologista, e aí só ao longo da vida dela é que a gente vai ter essa resposta, se vai ter problemas ou não. Guilherme, mãe lactante no primeiro mês tem alguma contraindicação
de tratamento e uso da anestesia local? Não, Guilherme, desde que os anestésicos sejam usados da forma protocolar, tá? Então, se você usar o anestésico de forma protocolar, não tem contraindicação, tá bom? Então, essas perguntas? Isso. Então a gente está encerrando, só foram essas perguntas, Jaqueline. A gente agradece a sua web aula, uma excelente web aula, bem esclarecedora, né, mais uma vez, e a gente espera novas web aulas, né, de você, né, tá convidada, tá certo? A gente agradece também a participação de todos, né,